A paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais esta pré-aula de Escola Bíblica Dominical. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Santos e espero contribuir para a sua aula de EBD. E para você que é um aluno que está passando por aqui para adquirir mais conhecimento, eu espero poder contribuir para o seu conhecimento, mas que não fique só para você, para que você leve para a sua aula, para a aula que você irá participar de Escola Bíblica Dominical e contribua assim para a aula de EBD. Hoje estaremos estudando o tema que diz Paulo e a sua dedicação aos vocacionados. Esta lição ela está intimamente ligada à lição anterior, como uma lição está ligada à outra. Na aula passada observamos como Paulo discipulava, como Paulo na sua maneira de viver, ele vivia o que ensinava. É por isso que ele diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Porque o que Paulo ensinava, ele vivia. E hoje estaremos de uma maneira mais restrita, vendo a continuidade deste discipulado do apóstolo Paulo aos vocacionados, como o apóstolo Paulo observava para colocar a pessoa certa no lugar certo. Porque colocar a pessoa errada no lugar errado, certamente esta pessoa não fluirá de forma eficaz para a glória de Deus no seu trabalho para o reino de Deus. Então é muito importante observarmos isso. E iremos aprender isso à luz da vida e ministério do apóstolo Paulo. Como ele observava, como ele andava para fazer isso. Como ele fez para colocar os vocacionados no lugar certo. E eu chamo a sua atenção para ler um texto comigo em Efésios capítulo 4, versículo de número 11 e o versículo de número 12. Nos diz assim, e ele mesmo, falando de Jesus, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo. Então, à luz deste texto, eu queria expor como o apóstolo Paulo ele agiu para treinar estes líderes que dariam continuidade ao trabalho do apóstolo Paulo de plantar. Dariam continuidade ao ensino do apóstolo Paulo para estar alimentando um rebanho de Deus com a palavra, com o ensino das Escrituras. Mas antes eu queria fazer uma exposição e observar com vocês o que Paulo entendia acerca de líderes receberem esses dons. Perceba comigo que os líderes não receberam esses dons ministeriais para benefício próprio. Eles não receberam esses dons ministeriais para ostentar. Não, os líderes recebem esses dons para o aperfeiçoamento dos santos, para que eles possam equipar os novos convertidos, as pessoas que receberam a Cristo, para que essas pessoas, como diz no versículo 12, elas possam desempenhar o seu trabalho para a edificação do corpo de Cristo. Então, o primeiro entendimento que o apóstolo Paulo tinha e que podemos extrair da vida dele é que ele sabia que os dons que ele tinha, os dons ministeriais que ele tinha, que ele exercia, não era para o benefício próprio dele, mas que era para que ele administrasse aos outros, para o aperfeiçoamento, e para que essas pessoas que haviam recebido a Jesus Cristo pudessem também executar os seus dons ou o seu chamado para a glória de Deus, para a edificação do corpo. Agora é muito interessante observar, e os estudiosos propriamente dizem que neste capítulo 4, versículo 11, está falando do ministério quintuplo. E podemos também chamar de ministério da palavra. Tudo o que envolve a palavra, o ensino das Escrituras, está dentro destes 5 ministérios, o ministério da palavra. Todos os outros dons apoiam estes 5, eles apoiam. Estes 5, eles aperfeiçoam para que as pessoas possam usar o dom que Deus deu a elas para a glória de Deus e edificação do corpo de Cristo. E é interessante dizer que nem todos têm o dom da palavra. E o apóstolo Paulo, dentro do seu chamado, enquanto ele estava dando aquele treinamento, ou ficou ali em Éfeso, durante 3 anos, ele observou quem tinha o chamado para a palavra e quem não tinha. Porque é muito interessante destacar que para ser um líder de uma igreja, para ser um presbítero, para ser um bispo, que deriva da mesma palavra, presbítero, ancião, uma pessoa madura espiritualmente que pode liderar outras pessoas e
ensiná-las, bispo vem desse mesmo termo de liderança, tá? Que está lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, quando Paulo escreve a Timóteo. Paulo ele vai falar de alguns requisitos para uma pessoa que quer exercer liderança, pastorear, ser presbítero ou bispo, que nem estar lá. Ele fala em uma delas que essa pessoa tem que ser apta a ensinar. Então nisso tiramos o quê? Conclusões dentro do que Paulo exerceu, que ele observava lá em Éfeso. Pessoas que tinham o chamado para a palavra, para o ministério da palavra, e pessoas que não tinham. Quem não tinha o chamado para o ministério da palavra não significa que essa pessoa não seria útil para o reino de Deus. Claro que essa pessoa seria útil. Toda pessoa no corpo de Cristo tem um trabalho a desempenhar. E é um trabalho importante para a glória de Deus. Porém, cada um na vocação em que foi chamado. Então, eis a importância de observar a vocação de cada um para colocar a pessoa certa no lugar certo. Chamar uma pessoa para pastorear uma igreja que não é apta a ensinar é comprometer a forma daquela pessoa exercer o que Deus chamou a ela, porque ela não conseguirá exercer de forma eficaz, porque ela estará num lugar ao qual não foi chamado, ao qual não está vocacionada. Uma pessoa que não é apta a ensinar não pode pastorear, não pode ser presbítero. Essa pessoa pode ser sim diácono, porque nos requisitos de diácono não está lá dizendo que tem que ser apto a ensinar. Então uma pessoa que não pode ter o cargo de presbítero não significa que ela não terá uma função importante na igreja. Essa pessoa pode desempenhar um ótimo cargo como diácono e no sentido de servir. Existem pessoas que têm um dom de ajudar outras pessoas, de ajudar de uma maneira excelente que outras pessoas não ajudariam. Então essa pessoa desempenhará um bom cargo de diácono, mas colocar essa pessoa para um cargo na qual ela não é vocacionada é comprometer a obra de Deus. É que nem para você que é professor de EBD. Você deve observar quem tem o chamado da palavra, porque você colocar alguém para ministrar aula que não é apto a ensinar, você estará colocando a pessoa errada no lugar errado. E assim ela não poderá desempenhar a vocação dela de forma eficaz, porque ela não foi chamada para isso. Então, embora professor gera professores, mas nós devemos estar atentos a quem tem esse chamado. É por isso que é muito importante observarmos quem participa da aula, quem faz perguntas inteligentes, estarmos sempre atentos ali. Porque um professor que não gera outro professor, há alguma coisa de errado. Ou você não está executando o seu chamado de forma eficaz, ou você está deixando de observar quem tem um chamado para a palavra e você não tem treinado ela de forma eficaz, dado a oportunidade para ministrar um tópico, ou 2 tópicos, ou a conclusão. Então é muito importante ter isso em mente. Mas não podemos colocar a pessoa errada no lugar errado. Então é por isso que você tem que dar as oportunidades e ficar observando se a pessoa tem um chamado para a palavra ou não. E o apóstolo Paulo fez isso de forma eficaz. E quando ele envia suas cartas conhecidas como pastorais, a Timóteo, a Tito, a Filemon, ele explica ali, ele ensina como uma pessoa se deve andar na igreja de Deus, como se deve comportar, como se deve ensinar, como se deve falar com os mais velhos, como se deve falar com os mais novos. E isso é muito interessante. E o apóstolo Paulo ele é um exemplo de como eu e você podemos sim discipular ou observar pessoas vocacionadas para que possam dar continuidade a esta obra, porque a obra de Deus não pode parar, a obra de Deus é muito maior do que nós. Então nós, pelo privilégio, pela graça que Deus tem nos dado de estar à frente de algum trabalho, nós devemos ser observadores, devemos estar atentos e sempre orando para que Deus possa abrir a nossa visão espiritual para estar atento e não deixar uma pessoa que foi chamada para ministrar somente sentada. Amém? Então, à luz da vida do apóstolo Paulo, eu aprendo isso, que a pessoa tem que estar no lugar certo, mas ser a pessoa certa, porque se não for, vai comprometer a obra de Deus. E à luz destes textos que vimos, eu gostaria de concluir que o apóstolo Paulo fala sobre esse ministério da palavra, o quintuplo ministério. São pessoas que têm o serviço de ensinar a palavra de Deus, envolvidos com a palavra, e que é para o aperfeiçoamento dos santos. Uma vez que esses santos estão sendo aperfeiçoados, é interessante que eles vão fazer o quê? Vão exercer o chamado deles para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ou seja, a maturidade. Cheguemos à maturidade de Cristo, ao conhecimento de Cristo, para que ninguém seja levado a ventos de doutrinas. E aqui eu concluo com o capítulo 4
da primeira carta de Pedro, versículo 10, que ele fala: cada um administre aos outros o dom como recebeu do Senhor, como bons despenseiros de Deus. E note que Pedro ele vai deixar muito claro, indo nessa linha do apóstolo Paulo, cada um de nós recebemos um dom de Deus. Deus nos vocacionou para algo. E é interessante que não é para o nosso próprio benefício. Isto que Deus deu para você é para você administrar para mim. Isto que Deus colocou nas minhas mãos é para mim administrar para vocês. Então, de uma forma mútua, a igreja se edifica, uns administrando aos outros o dom como recebeu de Deus. O dom não é para o meu benefício, é para o seu dom não é para o seu benefício, é para o meu, à luz de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Então que possamos estar atentos, assim como Paulo esteve, como ele estabeleceu líderes na igreja, como ele colocou pessoas certas no lugar certo para exercer a obra de Deus, que possamos estar atentos e fazer assim também. Que Deus te abençoe, que você possa ter uma boa aula de escola bíblica dominical. A paz do Senhor.